E diz assim, Josué, capítulo 22, o versículo 1 em diante. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos. Pelo contrário, tiveram o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Feche seus olhos. Ó Pai, te agradecemos por mais uma noite na tua casa, na tua presença. E esse privilégio, ó Deus, de ouvir a tua palavra, de ouvir, ó Deus, a tua voz. Queremos, ó Deus, sim, a bênção. Queremos, ó Deus, sim, um milagre, mas aprendemos nessa noite, na tua palavra, que é necessário, ó Deus, alguns pontos importantes na nossa vida cristã. Assim, fala conosco, fala a tua igreja, direciona, responde, que haja um milagre, toca no meu coração, na minha mente, eu diminua, o Senhor cresça, mostra, revela aquilo que queres falar, tratar ao coração da tua igreja. Assim oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Josué, ele chama 2,5 tribos para abençoar. E quando nós olhamos o contexto do capítulo 22, Josué ele chama os Rubenitas, da descendência de Ruben, ele chama os Gaditas, da descendência de Gade, e ele chama meia tribo de Manassés para falar com eles e abençoar essas tribos. Por quê? Para entendermos aqui o contexto. Diz lá em Números, capítulo 32, do versículo 20 ao versículo 32, que quando Josué estava a caminho da terra prometida com o povo, porque Deus falou para Josué, quem liderava o povo era Moisés. Só que Moisés, meu servo Moisés, está morto, morreu. Lá no capítulo 1, Deus vai chamar Josué, vai comissionar Josué, vai falar: Josué, levanta-te, disponha para atravessar esse povo, o Jordão, o rio Jordão, e chegar à terra prometida. Deus fala que seria com Josué, todos veriam que Deus seria com Josué. E é interessante que quando nós olhamos e lemos aqui na história, quando eles atravessam o Jordão, essas 2,5 tribos vão falar para Moisés: olha, nossa tribo é tribo de gado, e aqui a leste do Jordão é lugar de gado, nos dê por herança essa terra. E é interessante que Moisés, ele vai falar assim: olha, os seus irmãos vão para oeste do Jordão, vão passar o Jordão e ir para a guerra, conquistar a terra prometida, enquanto vocês vão ficar aqui. Moisés, ele teve o entendimento que, olha, vocês têm que estar conosco, vocês não podem esmorecer. Está lá em Números 32, a partir do versículo 20. Se vocês ficarem aqui, vocês vão desmotivar, vão esmorecer o restante do povo a ir também a conquistar a terra prometida. Só que é interessante que essas 2,5 tribos, metade da tribo de Manassés, eles vão falar para Moisés: olha, longe de nós tal coisa, ficaremos aqui, porém, os homens de guerra vão continuar com o povo. A aliança que nós temos, nossas mulheres, nossas crianças, nossos filhos menores de 20 anos, ficarão aqui cuidando da terra, cuidando do gado, mas nós iremos com o povo. E Moisés vai falar para eles que assim seja. Porém, se vocês não obedecerem, se vocês não cumprirem essa palavra,
O pecado de vocês vai recair sobre vocês, será lembrado e recairá sobre vocês. Mas eles foram fiéis. A tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés atravessaram com eles o Jordão. Em todo esse tempo, em todas as lutas, estiveram com eles. E agora, somente agora que veio a paz, é que eles vão voltar para o leste do Jordão, oeste do Jordão, para a terra que eles pediram antes por herança, que era terra de gado, eles eram terra de gado. E esse momento é exatamente o momento que Josué chama essa tribo para abençoar. E ele vai dizendo: então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhe disse: vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também foram obedientes a mim em tudo o que eu lhes ordenei. A palavra de Deus nessa noite é para aqueles que querem a bênção, aqueles que querem a vitória, aqueles que querem a porta aberta, porque no versículo 6 diz assim: Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Eles receberam a bênção de Deus, eles receberam a bênção através de Josué. Porém, até chegar o versículo 6, nós vemos alguns pontos fundamentais que nós não podemos esquecer. Primeiro, vocês fizeram tudo o que Moisés lhes ordenou e também foram obedientes a mim, obedecer à liderança colocada por Deus. Vemos isso nos lares, o filho tem que honrar os pais. Vemos isso na igreja, vemos isso no Antigo Testamento, vemos isso no Novo Testamento. Obedecer, obediência. Josué vai falar: olha, enquanto vocês estiveram com Moisés, nós sabemos, não chegou à terra prometida, mas obedeceram a Moisés. Josué, antes de dar a bênção, Josué vai falar: olha, realmente, vocês obedeceram a Moisés. E continuaram sendo fiéis, mesmo Moisés estando morto, vocês continuaram sendo obedientes a mim, em tudo que eu lhes ordenei. Não foram infiéis, apesar da morte de Moisés, porque Moisés liderou o povo por muitos anos, 40 anos, e agora Josué, um novo líder, eles continuaram fiéis, continuaram obedientes à liderança. E diz o versículo 3, durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos. Pelo contrário, tiveram o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Em nenhum momento, em todo aquele tempo de conquista a leste do Jordão, eles não abandonaram os seus irmãos por causa da aliança que eles fizeram com Moisés. E lembraram, porque Moisés disse: se vocês não respeitarem, se vocês não cumprirem essa aliança, o pecado cairá sobre vocês, vai ter o juízo. E em todo esse tempo, diz o versículo 3, durante todo esse tempo, eles continuaram fiéis, continuaram do lado dos seus irmãos, não abandonaram. Tiveram muitas conquistas após a travessia do Jordão, Jericó, Ai, e depois mais de 30 cidades que foram lutando, conquistando, uma a uma. Então nós vemos aqui esses pontos que são fundamentais. Primeiro, olha, vocês foram obedientes a Moisés, foram obedientes a mim, foram obedientes a Deus. Segundo ponto, durante todo esse tempo, enquanto não cumprisse, enquanto não chegasse o momento certo, eles não poderiam voltar para a terra que eles tinham pedido por promessa. Talvez alguns até tivessem pensado em desistir. Já conquistamos uma cidade, já conquistamos outra, já ajudamos nossos irmãos a conquistar tantas cidades, já lutamos tantos, vamos voltar agora para o que é nosso. Ainda não era o momento. Agora sim, era o momento deles voltarem, porque Deus já tinha dado a paz, já tinha cessado o momento, ainda que tivessem ficado algumas cidades a serem conquistadas, agora foi o momento que Deus permitiu, que Deus deu a paz, Deus deu o repouso,
e eles puderam voltar, mas em nenhum momento em todo esse tempo, sabe o que é isso? Fidelidade. Não ficaram com os olhos, olha, se a gente parar, se a gente deixar de ajudar, se a gente deixar de lutar com os nossos irmãos, vamos voltar para o que é nosso. Mas e a aliança? E a palavra que foi dada? Valores, princípios cristãos, que não podem ser negociados, não podem ser rasgados, infelizmente têm sido negociados, barganhados. Lá em Números, capítulo 32, versículo 20 ao 32, eles falaram: Moisés, nos dê essa terra, nós vamos e só voltaremos depois que conquistarmos tudo. Deixa aqui as nossas mulheres, deixa aqui nossos filhos, deixa aqui o nosso gado. Nós somos tribo, né, que trabalha com gado, e aqui é terra de gado. Nós não vamos, nós iremos honrar essa promessa. E em todo o tempo de luta, em todo o tempo de conquista, eles estavam com eles e não romperam a palavra dita, não romperam a promessa. Por isso que Josué está lembrando, Josué está falando: olha, durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. E hoje vivemos em época que pessoas abandonam irmãos à toa, a troco de poucas coisas. Pessoas abandonam familiares, pessoas abandonam, às vezes, a si mesmas, deixam de cuidar a si mesmos. Eles tinham feito uma aliança na época com Moisés. Poderiam chegar e falar-lhe agora: não, olha, Josué talvez não esteja sabendo, a nossa palavra foi com Moisés. Não foi não, nossa palavra é com Deus. A palavra do servo de Deus, a palavra do cristão, ela é sim, sim, ou ela é não e não. O que passa disso é do maligno. Nós não podemos titubear, nós temos que honrar a palavra dada. Não podemos viver em falácias, em mentiras. Temos que viver pautados na palavra, na verdade. Jesus ensinava assim: em verdade, vos digo, vos ensino. Quantas vezes Jesus falava em verdade, e trazia o ensinamento? E aqui nós vemos que essas tribos, Rúben, Gade, meia tribo de Manassés, enquanto não completaram o que eles tinham que fazer, enquanto não conquistaram tudo que tinha que ser conquistado, eles não abandonaram os seus irmãos, as outras tribos, não rasgaram, não inviolaram a sua palavra, a sua aliança que tinham feito com Moisés e com Deus através de Moisés, e eles não voltaram. E não para aqui. Então nós já vemos aqui dois pontos importantes. Primeiro, honraram a Deus através da liderança, Moisés e Josué. Segundo, não abandonaram os seus irmãos, mesmo agora sendo o líder Josué, eles não romperam a palavra, não rasgaram a aliança, não invalidaram sua palavra. Se você quer bênção, se você quer a vitória, você seja um homem de palavra, uma mulher de palavra, para com a sua esposa, para com seu filho, para com seus pais, para com a sua família, na igreja. Se falou eu estarei lá, eu vou estar lá. Se falou você é um levita, algum participante do louvor, honre o seu compromisso. Você é um diácono, você é um evangelista, honre o seu compromisso. Acontece. Imprevistos acontecem, né? Acontece todo tipo de dificuldade, acontece, mas não aquela que você foi opcional. Eles honraram as palavras que eles fizeram com Deus, a aliança que eles fizeram, o compromisso que eles fizeram com Deus, e não era algo fácil. Ficaram em todo esse tempo com lutas, com vitórias, porque não teve uma cidade alta que eles não conseguissem conquistar. Não teve uma cidade, a única exceção ali até esse momento foi a cidade de Ai, porque tiveram uma pequena, digamos assim, aparente derrota. Com certeza você talvez já tenha lido, por causa do pecado de Acã. Eles conquistaram ali a cidade de Jericó, e Acã ele esconde uma capa babilônica, esconde prata. Deus falou que ali não era para pegar nada dali,
Algumas outras depois, Deus falou que poderiam ficar com os despojos, mas daquela dali, o pecado era tão grave, Deus falou: olha, eu sou santo, ali não quero que vocês não toquem em nada. Aí Acã esconde uma capa babilônica, esconde prata. Aí quando eles vão lutar contra a cidade de Ai, eles olham e falam assim: olha, Josué, são poucos, basta que a gente envie 3.000 homens e a gente conquista essa cidade. Foram derrotados, deram as costas para os inimigos, tiveram que fugir. Josué se quebranta, rasga suas roupas, se cobre de pó. Senhor, o que aconteceu? O povo pecou por causa de um homem. Deus tira a bênção e eles têm uma aparente derrota. Aí teve o conserto, Deus mostrou, foi Acã. E depois que foi consertado, foi retirado do meio do povo o que não agradava a Deus. Eles foram em Ai e conquistaram. E dali para frente foi conquista, vitória. Por quê? Porque nós não podemos romper, nós não podemos quebrar, nós não podemos ter palavras quebradas, rasgadas. Temos que honrar o nosso compromisso. Essa tribo nos ensina que eles não desistiram, que eles continuaram fiéis. Era luta, era uma cidade após cidade, e estavam lá ajudando. Eles eram homens guerreiros, eram homens de guerra, tinham tudo lá atrás, mas eles falaram: nós não vamos voltar enquanto nós não conquistarmos, enquanto nós não honrarmos a nossa palavra. E tem pessoas que voltam, tem pessoas que às vezes até atravessam o Jordão, às vezes até começam com uma conquista ali, uma conquista aqui, mas lembra: não, vamos voltar ao Jordão. Esquecem de honrar a liderança, esquecem de honrar, esquecem a vida espiritual, a palavra. Mais um ponto que nós vemos aqui, versículo 4. Agora, o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora, e vão para as suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Então agora, Josué, ele tem um entendimento. Deus já deu repouso. As cidades que deviam ser conquistadas agora já foram conquistadas, com algumas exceções, porque Deus permitiu que ainda não tivessem sido conquistadas, os filisteus e tantas outras, para que o povo fosse provado o coração quanto a elas mais na frente. Deus fala isso aqui. Mas Josué olhou e falou: olha, foi conquistado, agora Deus deu repouso. Aquelas vão ser conquistadas depois. Um pouquinho mais à frente você já vê problemas. Israel contra os filisteus. Vem ali um pouquinho mais à frente, você vai ler Davi lutando contra os filisteus, lutando contra um gigante filisteu. Davi vai falar quem é esse incircunciso filisteu, mas fica mais para frente. Mas Josué, ele tem um entendimento: olha, agora Deus já deu o repouso, as terras que tinham que ser conquistadas já foram conquistadas, a palavra que vocês falaram, vocês cumpriram. Em todo esse tempo de luta, de guerra, vocês não voltaram para trás, vocês não voltaram com a sua palavra, e agora é o tempo que vocês podem voltar à terra que lhes pertence, que Moisés deu a vocês do outro lado do Jordão. Sabe o que é isso? Tem que esperar o tempo certo. Lá atrás eles fizeram uma aliança, lá atrás eles falavam: Moisés, nos dê essa terra a leste do Jordão. Moisés fala: mas vocês não vão para a guerra, vão desanimar os seus irmãos. Eles falam: nós vamos para a guerra, nós não vamos abandonar nossos irmãos. E eles honraram a palavra dada. E agora, no tempo certo, no tempo de Deus, eles podem voltar. Quantos querem antecipar? Quantos querem chegar até Josué e falar: Josué, já conquistamos 20 cidades, a gente já não pode voltar para a nossa terra? Josué, já conquistamos 25, a gente já não pode voltar para leste do Jordão? Tem que esperar o momento certo, porque você vai voltar, e não vai voltar de qualquer maneira. Você vai voltar com a bênção de Deus, vai voltar com a bênção do Senhor, vai voltar tranquilo, porque você honrou a Deus, honrou a liderança, honrou a sua palavra, esperou o tempo certo e vai voltar com a bênção de Deus. Porque senão o pecado deles seria lembrado. Moisés fala:
Está lá em Números 32. Mas para ter a bênção, tem mais alguns pontos importantes. Josué falou que eles poderiam voltar, mas, diz o versículo 5, mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Eles voltariam, porém, eles não seriam tribos solitárias, tribos isoladas. Façam o que vocês querem, adorem os deuses que vocês quiserem, façam as práticas que vocês quiserem. Não. Continuavam com uma aliança, continuavam sendo o povo de Israel, o povo escolhido do Senhor. E ele, primeiro ponto que ele vai falar, assim como Josué ouviu de Deus, Deus falou para Josué, está em Josué capítulo 1. Ah, Josué, meu servo Moisés está morto, levanta, dispõe-te, eu serei contigo, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espante, não te desanime, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu serei contigo, você vai levar esse povo à terra prometida, mas leia a palavra, leia os mandamentos, não se desvie deles, nem para a esquerda, nem para a direita, medita neles de dia e de noite. E assim Josué vai falar para essas tribos, olha, guarde o mandamento, guarde a palavra. Hoje as pessoas, o povo carece por falta de conhecimento. Hoje o nível de analfabetismo bíblico está absurdo, está muito grande. Pessoas há décadas na igreja e não sabem a divisão, não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Cada um conforme a sua possibilidade e disponibilidade. Mas é uma questão de leitura, uma questão de hábito, uma questão de conhecer uma. Jesus nos ensinou. Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Hoje as pessoas só querem conhecer o poder de Deus. Busca o poder de Deus. É bênção. É o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Busque o milagre, busque a cura, busque a porta aberta, busque o mar se abrindo, busque o gigante deitando, não há nada errado nisso. Mas é um erro não conhecer também as Escrituras. Jesus diz em João 5,39, examinai as Escrituras, julgar nelas ter a vida eterna, elas que testificam de mim. Jesus vai falar em João 8, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se você guarda o mandamento do Senhor, tem que ler, tem que conhecer, você pratica. Mateus 7, versículo 24 em diante, ele vai dizer, aquele que ouve as minhas palavras e pratica é um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Vem a luta, vem a tempestade, vem a adversidade, vem os ventos, mas a casa fica inabalada. E assim é você. Por isso que ele vai falar, se você quer a vitória, se você quer a bênção, primeiro ponto que ele diz no versículo 5, tenha cuidado. Temos cuidado com tantas coisas, com a estética, com os cabelos, temos cuidado com a apresentação pessoal, temos cuidado com os filhos, temos cuidado na alimentação, você não faz uma comida qualquer, você tem cuidado com tantas coisas, zelo, carinho, cuidado, mas ele vai dizer, tenha cuidado em guardar o mandamento, tenha esse alerta, tenha esse cuidado, coloque esse foco, coloque essa meta, coloque esse alvo. Eu quero conhecer a Deus, então eu preciso conhecer a sua palavra, porque através da palavra dele a fé vem, a fé é renovada, a fé é fortalecida. Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Deus. Cuidado em guardar o mandamento que Moisés, servo do Senhor, lhes entregou. Segundo ponto no versículo 5, que vocês amem o Senhor, seu Deus, em todos os seus caminhos. A vida vai nos proporcionar muitas escolhas. A vida vai nos proporcionar e vai nos levar a muitos caminhos. Alguns você vai pavimentar com alegria, alguns você vai pavimentar com choro, alguns você vai andar talvez se arrastando, alguns você vai andar correndo. Muitos caminhos, muitas escolhas, mas em todos os nossos caminhos temos que amar a Deus. Jesus ensina isso de uma maneira clara. Quando ele é questionado qual o grande mandamento, Jesus vai dizer,
ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. Amar a Deus. Como amar a Deus? Como a Bíblia fala sobre isso? Você não pode amar a Deus que não vê se você não ama o seu irmão que vê. Deus é amor. Aquele que não ama não é de Deus, e tantos versículos. Temos que amar a Deus. Jesus vai falar: ame ao Senhor, teu Deus, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Ama a Deus sobre todas as coisas, sobre a si mesmo, é negar a si mesmo. Você ama o seu filho, você ama a si mesmo, você ama seu marido, você ama a sua família, você ama tantas coisas, mas amor a Deus tem que ser sobre tudo isso. Não podemos inverter a prioridade. Então, o segundo ponto que ele vai dizer aqui, olha, guarde o mandamento. Segundo, ame a Deus. Que nós possamos viver em todos os nossos caminhos, em todos os nossos dias, amando a Deus. Quando você ama a Deus, você tem zelo, você tem carinho, você tem prioridades certas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Temos amado verdadeiramente a Deus. Deus nos ama, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha ter a vida eterna. Que nós possamos amar a Deus com toda a nossa força, lá do íntimo, lá do coração. Ame a Deus. E Ele vai dizer, em todos os seus caminhos, a vida vai dizer, vai oferecer muitos caminhos, o mundo vai oferecer muitos caminhos. Mas cuidado, tem caminhos que são largos, muitos passam por ele, mas no final são caminhos de morte. Provérbios vai falar caminhos que ao homem parecem direito, mas são caminhos de morte. Jesus vai falar, porém, o caminho que conduz à vida é estreito. A porta é estreita. Renúncia. Dia a dia tomar a sua cruz, dia a dia negar a si mesmo. Mas lá na frente é o caminho que conduz à vida. Caminhos, escolhas, em todos eles ame a Deus, porque nessa trajetória pode se levantar tempestade, pode vir o ardil do diabo, pode vir o gigante afrontando, pode vir a ameaça dos leões, da cova dos leões, da fornalha ardente. Você não vai se preocupar, porque você ama a Deus, e a Bíblia tem promessas para aqueles que amam a Deus. A Bíblia tem muitas promessas para aqueles que amam a Deus. Quer uma? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para você. Para aqueles que o amam, ame a Deus. Como tem promessas na palavra daqueles que amam, para aqueles que amam a Deus. Então ame ao Senhor em todos os seus caminhos, guarde os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele. Fidelidade, mais um ponto, penúltimo ponto que eu falo aqui. A Bíblia diz duas coisas que Deus procura. Você vê em João capítulo 4, aquela mulher samaritana, Jesus ensina que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E o salmista vai dizer que Deus ele procura os fiéis da terra. Deus ele procura pessoas fiéis a Ele. Então que nós viemos ser fiéis a Ele. Esses homens foram fiéis a Deus. Honraram a palavra que eles falaram para Deus, falaram para Moisés, falaram: nós vamos atravessar esse Jordão. Nós vamos lutar com os nossos irmãos e só voltaremos quando acabar a guerra, quando acabar a conquista. E assim eles fizeram. Eles foram fiéis. Deus é fiel para conosco. E nós temos sido fiéis para com Deus. Fidelidade. Temos sido fiéis para com o cônjuge, fiéis para com o próximo, fiéis na amizade, fiéis para com o filho. Fidelidade. Valores que estão sendo rasgados.
valores, princípios que estão sendo jogados no lixo, que estão sendo trocados. Então sejam fiéis. E ele vai encerrar o versículo 5: e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. E para encerrar, preste bastante atenção nesse ponto. É muito lindo isso tudo. Eu amo a Deus, sou fiel a Deus, eu amo o meu próximo, eu não abandonei meu irmão, eu tive o cuidado de ser obediente, tudo lindo. Mas temos que servir a Deus de todo o coração. Reino de Deus, Jesus nos ensinou isso. Ele vai falar: olha, eu, filho do homem, não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus não ficava parado e, olha, vai deixando as multidões vindo de todos os lugares. Jesus, ele ia, Jesus, ele andava, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho, como diz o Lucas capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3, seus 12 discípulos iam com ele, pregando e anunciando. Aquelas mulheres que foram curadas de espíritos malignos, de enfermidade, Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes, saíram 7 demônios, Joana, Susana e muitas outras, que prestavam assistência com os bens ao ministério de Jesus, Lucas capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Jesus, ele ia, Jesus servia, Jesus, ele pega, vai lavar os pés dos seus discípulos. Temos que servir, temos que, ao fazer parte do reino de Deus, não é apenas viver um evangelho egoísta, só quero a minha bênção. Temos que se envolver, temos que servir. Quem temos sido nós no meio da multidão? Temos que suar, temos que vestir a camisa. O que eu posso fazer, pastor? Muitas coisas. O que mais tem na casa de Deus é trabalho. Estamos falando espiritualmente. Não estamos falando do trabalho físico, tem muito também. O zelo, a limpeza na casa de Deus, o cuidado, o evangelismo. Estamos falando espiritualmente. Você pode orar, você pode interceder, você pode estar ali tapando as brechas, você pode evangelizar. Temos que servir a Deus de todo o coração, de toda a alma. Esse é um ponto que muitos têm falhado. Servir. Há quanto tempo na presença de Deus e não fazemos como Isaías fez? Ouvimos aqui de manhã: eis-me aqui. Não fazemos como Samuel fez: fala, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E quantos outros falaram: eis-me aqui? Servir a Deus, e não podemos servir de qualquer maneira. Que é muito bom pregar sobre milagre, é muito bom pregar sobre bênção, é muito bom pregar sobre as portas que Deus abre, sobre o sobrenatural que Deus faz. Deus, ele faz tudo isso, e eu creio em nome de Jesus que ele vai fazer. Ele está aqui nessa noite, ele está presente para mudar a sua vida, mudar a sua história. Mas do que adianta a cura e ir para o inferno? Do que adianta ser curado de lepra e se quer voltar para agradecer a Jesus? Do que adianta a porta aberta? Do que adianta e tantas coisas? E não ter a salvação? E não ter o principal? O enfermo quer ser curado, o necessitado quer ser suprido. Deus, ele faz tudo isso. Mas o principal é a salvação. É o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Somente um daqueles 10 leprosos, que era samaritano, que não se dava com os judeus, somente esse que vai, se prostra aos pés de Jesus e agradece. Esse é que vai ouvir: a tua fé te salvou. É muito bom ter fé para ser curado, mas e para servir? E para se envolver no reino de Deus? Sabe por quê, irmãos? Quando nós olhamos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, a exegese e tanta... A Bíblia, ela é completa. Você não pode olhar apenas uma passagem ou um versículo, tem que entender a Bíblia em todo o seu contexto. Se a fé, ela é verdadeira, ela tem que ter obras. Se a fé é genuína, ela tem que ter obras. Obras não salvam, são importantes. A que salva é a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8.
Porém, que fé é essa que nós temos sem obras, sem a boa obra, sem o servir? Por isso que ele vai dizer: sirva a Deus de todo o coração, de toda a alma. E nós vemos isso no Novo Testamento. Paulo vai falar a Timóteo: olha, você, Timóteo, você vai servir a Deus de todo o seu coração e vai se apresentar a Ele aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que conhece bem a palavra da verdade. Então nós não podemos viver uma vida cristã mediana, uma vida cristã gelada, morna. Temos que estar caminhando na direção de estar aquecido, servindo a Deus. Olha quantos pontos. É muito lindo olhar o versículo 6, assim Josué abençoou, os despediu, eles foram para as suas tendas, foram com a bênção de Josué, foram para a terra que eles tinham pedido por herança. Olha, nós não vamos atravessar esse Jordão, queremos essa terra daqui. Mas vocês vão lutar, vamos lutar. Vocês vão guerrear, vamos guerrear. E enquanto nós não terminarmos essa guerra de lutar junto com os nossos irmãos, nós não voltaremos. Ficaram todo esse tempo lá. Mas e depois na bênção? E depois que vem o milagre? E depois que vem a cura? Depois que Deus abre a porta? Depois que Deus coloca a chave na tua mão? Depois que Deus liberta? Depois que Deus vem com a salvação na sua casa? Que Deus dá a paz no seu coração? E tantas bênçãos que Deus faz. Cadê o servir a Deus? Cadê o amar o reino de Deus, a obra de Deus? Porque muitos iam até Jesus. Muitos vão até Jesus, mas nós não podemos ir somente pelo que Ele pode dar. Reino de Deus, ser crente, ser cristão, ser discípulo, ser servo de Deus, tem bênção, mas também tem responsabilidade. Senhor Jesus, eu te chamo de mestre, eu te chamo de Senhor. Jesus vai falar: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Jesus vai falar: ide e pregai o Evangelho. Jesus vai falar: ensinar a palavra, pregar o Evangelho a toda criatura e tantas outras coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a nós mesmos. O meu desejo nessa noite, queremos a bênção, Deus abençoa. Queremos colocar o pé na terra que nós estamos orando, que vocês, você talvez esteja orando, pedindo algo, Deus vai fazer você chegar lá, Deus vai dar o repouso, Deus vai cessar essa luta, Deus vai cessar essa tormenta, grande será a bonança, você vai voltar à terra que você pediu, você vai colocar a mão sim na promessa, na bênção na que você tem pedido. Mas e o depois? Que nós possamos guardar isso aqui. Tenha cuidado de guardar o mandamento, a lei, a palavra de Deus. Que você ame o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Que você ande nos seus caminhos, não se desvie para a esquerda, para a direita. Cuidado, você está no caminho certo, está na direção certa. E ficam chamando lá do outro lado: vem só hoje, vai para a igreja hoje não. Já tem a luta, a guerra interior entre a carne e o espírito. Já tem os nossos problemas pessoais. Ainda tem o diabo, ainda tem o mundo tentando tragar, levar a muitos. Vem por esse caminho aqui, cuidado. Que você ande nos caminhos do Senhor. Que você ame a Deus. Que você guarde os mandamentos. Que você seja fiel a Deus. Que você seja fiel ao seu próximo. Que você seja fiel com você mesmo. Que você sirva a Deus. Guarde esse final desse versículo. Sirva a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. E assim Josué os abençoou. Deus quer te abençoar, mas você tem amado a Deus de todo o coração, de toda a alma. Você tem servido a Deus de todo o coração, de toda a alma. Como que eu vou servir a Deus, pastor? Com coração, com amor. Aquilo que você sabe fazer, faz para Deus, com carinho, com amor. Faz o melhor para Deus. Pastor, eu não sei fazer nada, mas você sabe orar. Pastora, mas eu não tenho tanta fé, mas você sabe ajudar, você sabe assistir, você tem tantos dons na Bíblia, tantas atividades, ministérios, que não pode é não servir. Vir à igreja, você está servindo a Deus.
Você integra o irmão, você recebe um visitante, você cuida, vem para a igreja, sirva a Deus, porque do que adianta orar, clamar, pedir, rogar, implorar, Senhor, me dá a bênção, eu quero a minha terra, eu quero lutar e voltar. Deus vai permitir, Deus vai dar o repouso, vai fazer você chegar na tua bênção, mas deixar de amar a Deus, deixar de servir, deixar e ir a outros caminhos. Que você guarde essa palavra, que nós possamos guardar essa palavra, em todo tempo ser fiéis a Deus e servir a Deus, amar a Deus, servir a Deus amando com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. E eu creio e eu profetizo em nome de Jesus, tudo que tem tentado impedir você de estar no caminho, de você de servir, você de ser um obreiro aprovado, tudo que tem tentado te desanimar, tudo que tem tentado tirar a sua força, tudo que tem tentado tirar o seu ânimo, tem tentado abalar a sua fé, tem tentado tirar o seu sono, na autoridade que há no nome de Jesus, Ele vai te renovar, vai te encher, vai te fortalecer, vai encher com o Espírito Santo de Deus e vai falar e vai mostrar que Ele é Deus, mas que você possa servir, não pegar a bênção e apenas ficar nisso. Que você venha servir, pedir a Deus, Senhor, me dá a direção, eu quero te amar, eu quero te servir de toda a minha alma, todo o meu coração, e que essas cadeias que estão me prendendo, essas dificuldades, essas situações que estão tentando me impedir, cai por terra em nome de Jesus. Vai glorificando, pode se levantando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Lutas e lutas, e parece que o repouso não chega. Você tem uma terra te esperando, você pediu, você clamou, você falou, Moisés, queremos essa terra, é terra de gado, nosso povo é de gado, queremos ficar aqui, não vamos ficar com terra a oeste do Jordão, mas nós iremos lá lutar, e enquanto tiver luta, estaremos lutando com os nossos irmãos. Tem algo preparado para você, tem uma bênção preparada para você. Deus vai fazer você te levar na terra preparada, naquilo que você tem orado, naquilo que você tem pedido, naquilo que você tem clamado, quer seja uma cura, quer seja uma porta de emprego, quer seja a paz no lar, quer seja a paz no coração, na mente, não sei. Porém, do que adianta chegar lá, desviar dos caminhos, ser infiel, não obedecer mais os mandamentos do Senhor, não servir a Deus? Faça essa reflexão nessa noite. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Tantos ensinamentos que nós vimos aqui para ter a bênção. Que a bênção tem que ser completa. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ser suprido, ser curado, perder a sua alma? Jesus ensinou isso. Eu quero fazer 2 orações nessa noite. Você que ouviu essa palavra e quer estar nos caminhos do Senhor, talvez tenha se desviado para a esquerda, para a direita, ou talvez nunca esteja estado no caminho de Deus, mas quer colocar os seus pés e não sair dele nunca mais. Você quer amar a Deus com o coração, com a alma. Você quer servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Primeiro, a porta é Jesus. Jesus fala, eu sou a porta. Aquele que passa por mim vai passar e vai achar pastagem. O caminho é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação, como diz Romanos. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. E você que está aqui nessa noite,
deseja confessar Jesus como seu único Salvador, abrir o coração e falar: Senhor, eu quero te servir, eu quero te amar, confessar Jesus como Salvador da sua vida, que você possa levantar bem alto uma das suas mãos, para que possamos orar por você. Ou você que esteve afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar aos caminhos, à casa do Pai, levanta bem alto uma de suas mãos. Segundo convite, a palavra de Deus foi pregada e quantos pontos que nós vimos aqui. Nós vamos orar, pedir: Senhor, nos ajuda. Talvez você não tenha amado a Deus, não tem servido a Deus, não tem conhecido os mandamentos, não está obedecendo os mandamentos, não tem sido fiel a Deus, às pessoas, a você mesmo, a palavra que você diz. Vamos pedir ajuda ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra. Nos ajuda, nos auxilia. Nos ajuda, Senhor, a melhorar. Não queremos, ó Deus, ser uma árvore que ocupe a terra de uma maneira infrutífera. Queremos dar fruto bom, ter boas obras, porque temos fé. Temos fé, ó Deus. Queremos que seja uma fé verdadeira, genuína. E ter a boa obra. Assim, ó Deus, vai tocando nas mãos, vai fortalecendo cada mão aqui para a boa obra, como Neemias fez, Senhor. Neemias orou, Neemias clamou, e o Senhor fortaleceu as mãos. Em um período de desânimo, em um período que as pessoas estavam desanimadas, tristes, mas os muros foram reerguidos. Fortalece, Senhor, as mãos caídas, que possamos te servir dentro daquilo que fazemos de melhor para ti, com amor, com alegria, te amar, ser fiéis a ti. Ó Deus, e rogamos ao Senhor pelo milagre. O Senhor conhece cada pedido, cada necessidade, cada dor, cada aperto no coração. Vem com o milagre, vem com a cura. Vem, ó Deus, abrindo a porta. Cremos que o Senhor faz maravilhas. O Senhor faz milagres. Coloco nas tuas mãos cada pedido de oração. Aqueles aqui escritos na salva, aqueles, ó Deus, lá no íntimo, lá no coração, talvez só o Senhor sabe. Que possamos crescer, ir a um nível mais profundo, ó Deus, de intimidade contigo, como nós louvamos aqui, a ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz. Assim, ó Deus, oramos, te agradecemos, certos de que o Senhor nos conduzirá à nossa bênção, a terra que nós pedimos, ó Deus, a vitória que nós estamos pedindo, mas que não venhamos esquecer de Ti, que não venhamos desviar, que não venhamos ser infiéis, mas sim ouvir a Tua voz e permanecer na Tua presença, nos Teus caminhos. Assim oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.